Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde! Bem-vindo a todos para mais um almoço com a gente. Tá vendo? Temos até vinheta. Vou só esperar vocês ficarem ao vivo para mim, que ainda não está. E vou esperar o professor Leonardo para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, João, foi o primeiro que apareceu aqui para mim. O professor Leonardo já entrou. Se quiser me chamar, Léo, para a gente já começar. Ah, já chamou? Vamos lá. Aceitar. Hoje o nosso bate-papo é sobre revista científica, né? Como escolher uma revista para publicar o seu artigo. Oi, Léo, tudo bem? Você tá linda. Obrigada. Bom dia, Mal pessoal. sabe eles a correria que foi para entrar hoje, mas tá tudo bem. Legal. Bom dia para todo mundo aí. Boa tarde, Léo. Já são meio-dia? Boa tarde para todo mundo. Então, como eu estava falando, nosso bate-papo hoje é sobre revista científica, né? Nós vamos bater um papinho sobre como escolher revista científica e dúvidas que vocês têm nesse processo. Se fiquem à vontade hoje de jogarem dúvidas aqui. A gente separou algumas coisas que a gente acha que é básico, né, Léo? Algumas definições iniciais bem básicas para a gente começar, mas fiquem à vontade de perguntar e tirar dúvida de vocês com a gente hoje. Para começar, né, a gente começou falando um pouquinho para separar o que é o joio do trigo, né? E aí fica sempre aquela pergunta, né, Léo? O que é uma revista científica indexada por pares? Se você sabe o que é esse conceito, né? Você quer responder essa pergunta, Léo? O que eu falo aqui? Eu acho que você pode falar, Lu, mas eu acho que é importante lembrar a todo mundo que, infelizmente, muitas pessoas sequer sabem separar uma revista científica de uma revista não científica. Então, Exato. a gente devia sair bem do básico mesmo, explicar o que é, o que não é, e vir crescendo, levando para o lugar certo. Se quiser falar, fica à vontade. Então vamos lá, baseado no que você falou aí, Léo, só vou começar um pouquinho separando aqui uma revista científica do que aquela que não é científica. Talvez é mais fácil dar o conceito do que não é científico, né? Porque a gente sabe que no meio científico tem revistas como, por exemplo, a revista da FAPESP, a revista do Conselho, as revistas que publicam os TCCs, tem revistas da própria universidade que publicam TCCs, né? Que colocam um repositório de TCC dentro da revista da universidade de uma forma de divulgação daquele material, mas isso não é considerado uma revista científica. A revista científica é aquela que, pelo menos, tem um processo editorial, né, Léo? E, geralmente, quando a gente fala que é uma revista científica que é indexada por pares, é aquela que passa por um processo editorial. O que seria isso? É aquela revista que quando você submete um artigo científico, esse artigo científico, antes de ser publicado, ele cai na mão de um editor. Esse editor decide se essa revista está dentro do escopo daquela revista, se ela atende às normas daquela revista, se ela tem um critério de qualidade mínimo para aquela revista. E se ele julga que sim, ele convida dois revisores, isso que é chamado por pares, ele convida dois revisores no mínimo, né, que a gente fala isso, de forma cega ou não, depende da revista, né, Léo? Tem revista que faz revisão de forma cega, a gente pode falar sobre isso depois, e de forma vedada, né? E que convida pessoas que fazem pesquisa naquela área, que são pesquisadores também, para corrigir esse artigo. E é na hora que isso que é a parte de revisão. Nós, revisores, vamos corrigir esse artigo em questão metodológica, a forma de escrita, se já tem artigos publicados do mesmo assunto, se tem erros metodológicos. É uma correção desse artigo. E após a correção que vem as decisões. Se esse artigo vai ser aceito ou rejeitado, ou se esse artigo vai ser revisado. Por que revisado? Quando tem a revisão por pares, tanto o editor e esses revisores decidem se os erros encontrados naquele artigo são erros fatais, ou se aquele artigo não tem a qualidade ou não cabe na revista que eles estão revisando, ou eles falam assim, não, o artigo é bom, tem erros, tem incongruências que merece devolver para o autor responder, dar a chance dele de melhorar aquele artigo que talvez foi falha de escrita, ou se não faltou informação, ou a análise foi feita de forma equivocada e há possível chances de correção. E aí essa revisão volta, e sempre nesse processo, né, Léo?
isso melhora a qualidade desse artigo publicado. Então, isso é o processo enorme que a gente chama de revisão para os pares. E isso faz com que publique um artigo de melhor qualidade. Você quer completar alguma coisa, Léo? Quero. Existem ainda, Lu, que eu fiquei pensando aqui agora, existem revistas que têm ela é científica, mas ela é uma revista de notícias de ciência. Então, por exemplo, a Super Interessante é uma dessas. A Galileu é uma dessas. A revista da FAPESP é uma dessas. A revista do Instituto Questão de Ciência é uma dessas. Elas são muito legais, elas sumarizam resultados de ciência, elas tentam explicar a ciência para as pessoas menos treinadas. Ela tende a mostrar fomento, essas coisas todas. Mas ela não é um local para você publicar o seu artigo científico. Né? Porque é engraçado, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é notícia de ciência? E o que é ciência? Produção intelectual de um estudo científico realizado. Então, tomar cuidado, porque eu adoraria um dia escrever uma reportagem para o Instituto de Questão de Ciência. A Natália Passenac me chamar, eu vou amar. Eu adoraria que alguém colocasse a minha pesquisa dentro da Super Interessante para todo mundo ler. Mas a minha ciência que eu produzi, ela tem que estar depositada numa revista de artigos científicos, tá? E de preferência indexado em alguma base de dados, né, Léo? Isso. Essa é a segunda diferença que eu acho que valeu a pena completar, porque ela vai estar indexada. Você não vai comprar na banca de revista, você não vai achar na internet. Ela vai estar indexada num banco de dados que tem várias revistas que, por sua vez, tem vários artigos. Então, é legal essa diferença que o Léo fez, porque assim, você pode apresentar até os mesmos resultados, por exemplo, numa Super Interessante, igual o Léo falou, de um artigo científico. A diferença é a forma de escrever. Quando você escreve uma revista científica no estilo que o Léo falou que sim, né? Que é super interessante, por exemplo, que você só dá a notícia do resultado daquela ciência, você apenas está comunicando à população de uma forma mais leiga quais são os resultados daquela pesquisa. Mas na leitura daquele texto, vocês vão só ler o que rapidamente foi feito, o que foi encontrado, de uma forma simples, para que muitas pessoas possam entender. Mas ali você não consegue julgar se isso foi feito de forma adequada. Quando você se faz uma revista indexada, numa revista realmente científica, pelo próprio nome dito, você consegue julgar a qualidade metodológica desse artigo publicado. Você sozinho consegue ler e interpretar como que foi feito, como foi recrutado, se foi feito de forma correta, se não foi, se foi analisado com teste estatístico correto, se não foi, qualquer um consegue fazer essa leitura uma vez treinado, né? Você tem que saber fazer essa leitura. Mas essa é a grande diferença. E aí as revistas, quando querem publicar o relato completo, né, o artigo científico, ela quer ele mais preciso possível, para que outras pessoas consigam reproduzir esse artigo, reproduzir essa pesquisa e julgar se ela realmente tem a validade daquele resultado que está apresentando para depois ser divulgado na mídia geral e em outras revistas. Ô Lu, deixa eu botar um termo que eu acho que gera confusão. A gente fala muito a revista científica revisada por pares. Aí muita gente acha que que são duas pessoas. Em inglês isso é chamado de peers. Peer review. Peer review. O que é o peers? Que a gente traduzindo para o português vira pares, mas o pares não é um termo muito bom. O par meu são meus colegas de profissão que não têm conflito de interesse sobre o meu artigo, que vão tentar revisar de forma neutra. Em outras palavras, outros pesquisadores vão ler aquele artigo e eles vão julgar se aquilo serve ou não, e se serve, se precisa de revisão ou não. Isso é que é pares. Porque a revisão por pares pode ter 2, pode ter 1, pode ter 5 revisores numa revisão por pares, num processo de revisão. Não é regra. Então, muita gente... Eu escuto muita palavra pares e fica parecendo que é um par de revisor que olha, e não é bem isso. Os revisores são seus pares científicos. E que não são pares científicos, né? São seus pares científicos. Então, são outros pesquisadores, ou talvez até um clínico, ele pode revisar um artigo científico, para tentar jogar o expertise dele, para julgar se aquele artigo é necessário ou não, e se for, se ele precisa de revisão ou não.
E foi bom você ter colocado isso, que muitas pessoas acham assim, mas como se escolhe um revisor, né, Léo? Dentro do possível, de forma a gente ter todo o processo, tenta acreditar que o ser humano é honesto, né, Léo? Mas a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não são. Então, assim, sempre quando chega um artigo para a gente revisar, se a gente. A maioria das revistas são cegas, né, Léo? Eles tiram o nome de quem é o artigo. Mas muitas vezes, quando a gente é pesquisador há muito tempo numa área, a gente conhece até a forma, o estilo de escritas das pessoas que nossos pares científicos, né? E aí, se a gente acha que a gente tem algum conflito de interesse, por exemplo, isso com certeza é um paper do Chris Meyer, ele foi meu orientador de doutorado. Ou foi alguém que eu colaboro demais, ou um ex-aluno meu que está fazendo pesquisa em outro centro de pesquisa hoje, e eu julgo que eu tenho conflito de interesse, eu acabo... se eu sei muito da pessoa, talvez eu sou mais frágil na hora de apontar erros, né? Eu fico mais com não me toques, assim, né? Tipo assim, ai meu Deus, é do Chris, né? O Chris que me ensinou tudo que eu sei. Então, para não acontecer isso, eu declaro o conflito de interesse. Mas muitas vezes tem gente que não declara, mas o editor ele pode perceber. E se ele percebeu, ele fala assim, beleza, eu não vou descartar essa revisão. Mas depois de ler essa revisão, eu vou convidar mais um revisor. Eu vou ter 3, 4 revisores. Ou, por exemplo, um revisor foi muito contra um artigo, falou muito mal do artigo. E o outro só elogiou. E o editor está na dúvida. Aí ele convida mais um revisor. Então, o processo depende do resultado que vem da revisão para os nossos colegas de trabalho, né? Então, e aí o editor vai tomando a decisão de quantas revisões aquilo precisa para que ele esteja seguro da decisão que ele vai tomar de publicar ou não aquele artigo. Então, por isso que é lento muitas vezes, e por isso que algumas vezes você recebe vários revisores, né? Para você poder fazer a correção do seu texto. Assim, deixa eu contar uma história para o pessoal aqui. Eu já várias vezes declarei conflito de interesse. Várias vezes. Na maioria esmagadora das vezes, eu declaro conflito de interesse, o editor agradece e ele me descarta como pesquisador. Então, eu nem dou o parecer. Então, eu falo, olha, eu não me sinto à vontade de dar o parecer porque eu identifiquei, mesmo sem ter os autores, eu conheço essa pesquisa, eu sei quem fez, eu não quero dar o parecer. Mas eu já tive 2 situações da minha carreira que eu declarei e o editor voltou falando assim, olha, eu sei que você conhece o cara, mas eu vou publicar esse paper de qualquer jeito porque o paper é maravilhoso. Eu, como editor, porque é o editor que assina aquilo, então você vai se sentir completamente confortável. Ajude esse cara a publicar esse texto. Eu já tive 2 vezes numa situação dessa. E foi super relaxante dar o parecer. Porque aí eu li como se eu estivesse numa banca em que eu não tenho nenhuma intenção de reprovar o cara. Mas sim melhorar o texto. Dar minha contribuição. A outra opção que eu já caí na minha mesa, que eu acho que muita gente ainda vai cair, quem está aqui nessa live, por exemplo, você vai revisar para o British Medical Journal, é aberto. Você vai ter que assinar o seu nome. Eu ia falar isso, Isso te bota num cu na mão. Aquele valentão atrás do teclado que fica arregaçando, o cara vai desaparecer. Tá? Mas vou contar uma história para todo mundo aqui. Uma vez eu sou autor de uma revisão da Cochrane. E a BMJ mandou um paper que fez a mesma coisa que a gente fez na Cochrane. E eu falei, cara, eu não posso dar esse paper porque eu sou autor da Cochrane, ele tá dando porrada aqui. Ele falou assim, pois você vai dizer isso. E eu lembro disso que ele falou assim, eu te convidei exatamente por isso, né? Porque você conhece bem a literatura. Você conhece todos os papers que entrariam nessa revisão e eu quero saber porque eu gostei. Então, assim, a gente apontou os problemas e os caras não conseguiram sair, não foi publicado, entendeu? Talvez se chamasse outro cara, seria. Então, o que eu queria mostrar, talvez essa primeira parte, as pessoas entenderem que tem um processo humano por trás e que não é assim, preto no branco. Agora, se há conflito de interesse, ele tem que ser declarado. O fato de você ter o conflito de interesse não significa que você não pode fazer. Vamos supor que eu receba dinheiro para fazer. Eu sou garoto propaganda do kinesiotaping. Isso não impede de eu fazer pesquisa de kinesiotaping, desde que eu declaro que eu sou pesquisador, que eu recebo esse dinheiro. Então a pessoa tem que saber
né, fazer o seu disclosure e mostrar o que você faz. Isso vale E aí o para editor ele vai ler o seu parecer e vai ver o quão neutro você foi em relação à revisão desse artigo. Claro. Né? Porque dá para sentir quando as pessoas não são neutras na correção de um artigo. E aí eu estou vendo um comentário da Fernanda aqui que ela falou assim, eu fico muito desconfortável de revisar um artigo quando eu vejo o nome da pessoa lá. E é exatamente isso. Quando existem revisões abertas, que vem o nome para você, o seu nome também vai no parecer. E aí, isso é legal, por um lado é legal, porque você tende a ser mais cuidadoso com as suas palavras, você tende a ser mais preciso, de falar assim, de não apontar um erro, sem realmente ter certeza de que aquele erro está lá. Então, como revisor, dá até trabalho para a gente fazer, porque a gente vai pesquisando para colocar as palavras certas, para que a gente também não possa errar no palpite errado, né? Lu, mas isso... Desculpa, te interrompi, pode falar. Não, eu tinha terminado o raciocínio. Eu sou a favor de revisão aberta. Eu também gosto. Entendeu? Dá mais trabalho para revisar, mas eu dá mais trabalho para revisar. O outro lado vai saber quem você é, porque se for grupos rivais, por exemplo, existem grupos rivais na profissão. Em qualquer profissão. Entendeu? Então o cara rejeita porque ele está coberto, porque ele está cego. Ele sabe quem que ele está revisando, o outro lado, o autor está refém do lado de cá. Aí, se você considerar que a revisão foi injusta e o cara assinou, você chega para o editor e fala, meu irmão, ó, não dá, isso aqui não dá. Você tem como recorrer de decisões. Então, assim, eu não sei se o mundo científico tem essa maturidade ainda. Mas se o British Medical Journal faz revisão aberta, por que o resto do planeta não pode fazer também? Então, assim... Eu não sou contra, não. Honestamente, porque o viés ele existe de qualquer jeito. Ô, Léo, eu tinha colocado essa pergunta lá embaixo, mas eu acho que eu vou puxar agora, porque a gente acabou se estendendo muito nesse processo de revisão por pares. E eu acho assim, desculpa se ficar fora da ordem, que a gente queria crescer, né? Mas eu só queria mostrar para o pessoal como é complicado e como é burocrático um processo de revisão por pares. Então, ou seja, uma revista científica séria, esse processo ele é lento, ele requer revisão. Algumas revistas pagam para publicar o seu artigo. A gente vai falar disso daqui a pouco, sobre indexação. Mas eu queria trazer talvez o conceito da predatória agora, para ficar bem próximo os conceitos, porque muitas pessoas não sabem o que é a definição de uma revista predatória. Né? Fala assim, professora, mas que picuinha, né? Uma revista internacional aceitou meu artigo e agora você vai falar que é predatório? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas realmente não sabem o que é uma revista predatória. E a revista predatória é aquela que não faz esse processo, que a gente acabou de explicar, né, Léo? Ela simplesmente cobra taxa de publicação, até aí tudo bem, que algumas revistas sérias também cobram, porque há um processo que tem conta a se pagar, não é mérito da pauta de hoje, mas ela cobrar para publicar é uma coisa, mas você mandar o artigo e o artigo ser aceito no dia seguinte, ele não passou por um processo de revisão por pares, né? Ele simplesmente pegou o artigo do jeito que está e foi publicado. Então, assim, nós cientistas, a gente não gostaria de ver o nosso trabalho que a gente fez com tanto carinho, sem querer cair numa revista predatória, né, Léo? Então, é papel nosso hoje, porque cada dia que passa, essas revistas estão pipocando. E a lista só vai crescendo, né, Léo? Então, a gente tem que ter o cuidado de não cair em armadilha nessas revistas. Predatória, pessoal, para vocês entenderem, deixa eu tentar ajudar todo mundo a entender a ideia da predatória. A predatória, ela nasceu... Oi? Caiu meu brinco. A predatória, ela nasceu de uma demanda da própria pós-graduação. A pressão das pessoas publicarem artigo a qualquer custo, a qualquer preço. Então, por exemplo, se você não publicar o seu artigo, você não recebe seu título de doutorado. Entendeu? Uma mãe que está pressionada com o filho nascendo e tem que publicar o doutorado dela. Aí ela recebe um e-mail e fala assim, prezada professora Lucila, eu amo as suas pesquisas, mesmo que você seja um pesquisador de 5ª categoria. Eu vi o artigo seu publicado na revista tal. Eu adoraria que você mandasse para mim. Eu prometo que eu reviso em 7 dias. A minha taxa de publicação é muito mais barata do que o mercado. E você vai estar indexada nessas bases. Essas bases são todas fakes, todas de mentira. O meu fator de impacto é esse. Também é tudo fake, é tudo de mentira. E a gente está vendo aqui a Luana falando, eu recebo esse e-mail assim, todo dia. E o e-mail é muito sedutor, né, Léo? Vem com o símbolo da PubMed, vem com um monte de símbolo que parece ser legal. Ele fala que você é foda,
ele pega o nome de pessoas e coloca no corpo editorial sem as pessoas saberem que estão. Ele te enaltece, Ele enche o seu ego, ele fala, você é foda pra caralho e manda pra mim, entendeu? Se você tem um paper publicado na sua vida, você já virou a arma desses caras. Já. Senta na lista de e-mail deles e eles têm uma série de coisas que fazem isso. Então, quais são os gatilhos para você identificar uma predatória? Promessa de revisão rápida. Sempre cobra, sempre. Elas todas são de acesso aberto, sempre cobram, mas elas cobram 10 vezes menos do que uma revista top que cobra. Então, se uma cobra 1.000, ela cobra 100. Aí você fala, putz, cara, eu pago $100 e resolvo meu doutorado aqui agora. E pum! E aí o cara te manda assim, ó, o parágrafo tal, aperta um botão e divide ele em 2 parágrafos. Essa é a revisão do cara. Atualiza a referência. Ou nem isso, ele aceita direto. Ele fala, passa o cartão aqui, eu publico. Isso, os pesquisadores júniors, que são as grandes presas desses caras. As eu ia falar isso. Tá? Ou os espertalhões, que não estão preocupados com como é que o mundo está andando, tá? Então, assim, é difícil julgar o autor desses papers, mas é muito fácil identificar essas revistas, tá? E aí você falou um tópico legal, Léo, só pegar essa brechinha, assim, e convido os júniors, igual você falou, porque são presas fáceis. E aí, eu só queria abrir uma aspa, assim, desculpa se aparecer arrogância, mas não é. Gente, quase revista nenhuma convida para vocês publicar lá. Se convidar, é porque você é grande, muito grande. Você tem uma linha de pesquisa muito forte. E que a revista quer que você sumariza algo muito na onda do crivo do momento. Porque senão esse convite não vai vir. Ele vai vir buscar o top, que já estão na carreira há muito tempo. Ah, professor, nossa, é arrogância, só porque eu sou júnior eu não posso ser convidado? Pode, mas por que uma revista vai convidar uma pessoa que publicou um artigo para escrever um artigo para a revista dela? Não faz muito sentido, né? Porque se você faz algo top, você vai submeter para uma revista top e aí vai ser aceito. Uhum. Elas usam títulos parecidos com as revistas de verdade. Uhum. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. O site está cada vez mais parecido com as revistas da Elsevier, da Willen, sabe? Agora, a grande sugestão que a gente tem, Lu, para quem segue a gente aqui, é que peça a opinião de um expert, um cara mais sênior, para identificar a revista. Entendeu? Antes que a casa caia, eu quase publiquei um paper numa predatória que eu estava em colaboração com um grupo experiente de pesquisa. Quando eu bati o olho na carta de aceite, eu não sabia, tinha submetido para lá, eu falei assim, isso aqui é predatória. Eles já tinham até pagado. Entendeu? E foi uma puta briga na hora. Aí sabe o que aconteceu no final? Eu falei, cara, tudo bem, vocês querem publicar lá, tira o meu nome. Eu não vou assinar como autor, pode tirar, eu não me incomodo. E no final, acabou que eu acho que eu constrangi todo mundo e todo mundo pulou fora. A revista falou, tudo bem, eu não publico, mas eu não devolvo o dinheiro também. A questão é puramente comercial, entendeu? E ela pega o desesperado. Existem países, gente, universidades na Arábia Saudita, na China, que o cara ganha bônus por publicação. E não é bônus pequeno, não. De faculdade chinesa que paga $1.000 por publicação de paper. O que ele faz? Ele paga 100 para predatório e embolsa 900. Entendeu? Tem pesquisador aqui no Brasil, há 3 anos atrás, na Bolsa de Produtividade e Pesquisa do CNPq, foi identificado um pesquisador que ele tinha 3 anos de doutorado e 271 artigos publicados. De 271, 250 era predatório. Esse cara recebeu uma carta do CNPq falando basicamente para ele, falar, cara, apaga o seu currículo Lattes inteiro, porque isso aqui está acabando com a sua vida. Te enganaram, entendeu? E o orientador lá, ó, ajudando o cara a publicar em predatória. Modéstia à parte, Lu, na área 21 da CAPES, quem acabou com predatória fui eu. Você lembra das minhas guerras lá? Lembro. E hoje é gozado, né, na área 21. Tinha uma universidade famosíssima, programa Nota 6 aí, que tinha 32 papers numa revista predatória que estava como A2 no Qualis. Eu fui para cima, eu falei, não, eu sou coordenador de programa, é assim que nós vamos jogar o jogo? E ninguém sabia, os caras não eram do mal. Eles eram vítimas de um sistema perverso e que um monte de pesquisador muito bom depositou paper numa revista famosinha na época. A revista até acabou.
Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Peça ajuda. Pede ajuda pra gente, né, Lu? Manda um e-mail para nós, falando, pessoal, eu tô mandando para isso aqui, ó. Ontem eu brinquei, ontem eu quis só publicar o site lá, porque se a gente falar, fica difícil vocês encontrarem depois. Ontem eu fiz um Reels pequenininho, só para divulgar o site. O objetivo era esse, divulgar o site, que existe hoje um site de revistas predatórias, né, Léo? E lá nesse site ele dá conceito do que é, como você identificar. E eles fizeram uma lista, né, Léo, de artigos de revistas que eles já identificaram que são revistas predatórias. Então, cheque, já se tem essa lista pronta, antes de me meter, se o nome parece sedutor, professora, mas eu achei ele indexado em uma base de dados, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas só checa se alguém já identificou se aquela revista é predatória. Se for, cai fora, né? Então, hoje já tem instrumentos para ajudar você a descobrir, porque é muito fácil para dar o golpe, porque eles são muito sedutores. Com cuidado, Lu. Tem revista que é predatória e não tá lá. Eu sei, mas tem muitas lá, né? Isso é igual Walking Dead. Você mata o zumbi hoje, amanhã aparece outro. Então, assim, você tem que prestar atenção no comportamento da revista. De novo, e-mails de spam sedutores, títulos parecidos com as melhores revistas do mundo, sites estranhos, indexações irreais, promessa de publicação rápida, taxa de publicação barata. Entendeu? Esse conjuntinho aqui, você tem que falar, cara, isso aqui é bom demais para ser verdade, pula fora. E brasileiro tá caindo nisso, né, Luar rodo, dá muita dó. Muita dó. Muito. E a gente já viu de tudo, né, Léo? A gente já viu artigo publicado com parágrafos em português no meio. Já vi gente brincando de colocar frases de palhaçada no meio. Foi aceito desse jeito. Foi o quem foi, Léo? Aquele autor americano? O Chad Cook, né? Ele inventou um paper de mentira em que ele descreveu um caso clínico de uma manipulação vertebral num cadáver na redução da dor de um cara que já estava morto. Entendeu? E foi tudo de palhaçada. Tudo de piada, e foi publicado. E aí, depois que ele falou assim, mas eu sou o Chad Cook, eu não vou pagar não, né, cara? Você vai ter um paper meu. Aí os caras aceitaram, ele não pagou. Então ele passou a perna nos caras. Na hora que ele publicou, ele meteu num blog, contou, espalhou. E mostrou todas as cartas de comunicação. Todas as cartas, e lógico que depois o paper desapareceu, mas demorou mais de um ano para o paper sumir. Entendeu? Se você botar Chad Cook Predatory Journals, alguma coisa, depois ele escreveu um editorial. Então foi bem legal. O cara reduziu a dor num cadáver. Ô, Léo, eu ia pedir você para explicar, que eu acho que você explica bem melhor sobre isso, assim. Então, a gente está falando muito de revistas, então, predatórias e não predatórias, né? E aí, então, assim, o que a gente acaba toda hora esbarrando é a indexação dessa revista. Então, dá um conceito para o pessoal o que é uma indexação de uma revista científica em bases de dados. Vamos lá. A revista, se você não tivesse base de dados, você teria que buscar nos sites das revistas as informações que você quer. Uhum. Existem ótimas pesquisas publicadas em revistas menores, locais, não tem problema. Você não pode assumir que a revista é boa, a pesquisa é boa, ou a revista é fraca, todas as pesquisas que lá estão são fracas. Exato. Então, as bases de dados é como se fosse um shopping center, em que você vai para um lugar e acha tudo lá dentro. Existem um grande shopping center online. Como se fosse um Mercado Livre, sabe? Que tem lá todo mundo. Só que, assim como o shopping, as bases de dados têm critérios para colocar as coisas lá dentro. Então, ela vai analisar se a revista é local, se a revista é internacional, qual que é o rigor quantos papers ele publica por ano, qual que é o rigor do corpo editorial, quem são as pessoas e assim por diante. Tem várias métricas para isso. Tem algumas bases que são mais específicas de algumas profissões, outras são mais genéricas e assim por diante. O normal é que a revista nasça indexada em bases mais locais. Então, vou dar o exemplo do Brazilian Journal of Physical Therapy, que ele foi para o LILACS, que é uma base da... Quando ele nasceu, né, Léo? Quando ele nasceu, ele foi para o LILACS, que é a base de Latin American Caribbean, Caribe, América Latina. De uma hora para outra, a revista ela não precisa estar indexada em uma base, ela pode estar indexada em múltiplas bases. E por que ela quer estar em múltiplas bases? Porque você pode aumentar a chance de encontrar os seus artigos.
Exatamente, você pode ter a sua lojinha dentro do Mercado Livre e dentro da Amazon, por exemplo, dentro da E dentro do Magazine Google, Luiza. dentro de vários lugares. É. Vários motores de busca vão te encontrar. Então, a Uhum. revista não precisa sair de uma para entrar em outra. Então, Uhum. ó, só para você ter uma ideia, o Brazilian Journal, quando eu saí do corpo do editor-chefe, acho que a gente tinha 32 indexações diferentes. Mas, no mundo da saúde, o foco, o sonho de toda a revista é estar indexada numa base chamada Medline. Que é a mais rigorosa, não é, Léo? Que é uma base norte-americana do National Institute of Health, nos Estados Unidos. E por causa disso, ela tem a maioria das revistas lá são dos Estados Unidos. E que ela tem um critério, uma barreira de entrada maior. Por que você quer estar no Medline? Porque o Medline tem ela coloca todo o Medline dentro de um lugar gratuito chamado PubMed, que aí a galera conhece, em que é o motor de busca mais procurado em ciência do planeta Terra. Então, quando você publica numa revista Medline, a sua chance de ser citado, a sua chance de ser encontrado é muito maior. E ser lido é maior. É. Mas aí você falou uma coisa muito legal, que todo mundo fica com dúvida assim. Mas o PubMed não é a mesma coisa que o Medline, só que uma versão paga, uma versão gratuita, e na verdade não é, né, Léo? O Medline, na verdade, assim, é uma parte do PubMed. Mas o PubMed tem muito mais coisas do que o Medline. Tanto de sistema de busca, por exemplo, o PubMed tem um sistema do MASH, termos, tem outros sistemas de buscas diferentes do Medline, mas o PubMed ele também publica, por exemplo, artigos que ainda estão em fase pré-print, não pré-print, mas estão em fases preparatórias, ou publica alguns livros, né, Léo? Publicam outras coisas. E aí algumas revistas predatórias falam assim, mas está no PubMed. Então não é predatória, mas não está no Medline, né, Léo? Infelizmente tem predatória no PubMed. Não tem predatória no Medline, mas tem no PubMed. Então, assim, só para você entender, você explicou muito bem, Lu, assim, sei lá, 90% do PubMed é Medline. O Medline está inteiro dentro do PubMed. Mas tem uma sobra ali, e essa sobra é perigosa. São revistas em crescimento, por exemplo, dá um exemplo, a eClinical Medicine, que os picaretas estão chamando ela de Lancet. Ela não é nem o sonho dela, é Lancet, mas ela pertence ao grupo Lancet. E a Lancet conseguiu indexar essa revista no PubMed Central, entendeu? E aí ela parece que ela é Medline, mas ela não é, entendeu? A outra diferença é que a PubMed ela tem os artigos ahead of print, que são artigos que estão aceitos, mas não tem número de página, não tem fascículo ainda. E ela já aparece no PubMed, mas ela não aparece no Medline. Isso é uma desvantagem do Medline. Mas a revista, como a gente está falando de revista, como é que eu sei que a revista é Medline? Quando você busca no PubMed, está escrito assim do lado, assim, Indexed by Medline. Se tiver escrito Indexed by Medline, acabou. É a certidão de nascimento dele. Essa revista veio de dentro do Medline. Boa dica. E ainda assim, a gente tem um monte de lixo no Medline do mesmo jeito. Mas eu nem sei, Lu, como é que você usa, mas quando o meu aluno fala assim, onde eu vou publicar, eu falo assim, olha, tem que ser revista indexada no Medline com fator de impacto de 0 ou maior. Porque é o mínimo que eu posso buscar de qualidade, entendeu? A Nanda está perguntando sobre Medline. Eu ia falar isso. Medline é pago. É isso que eu falar. A dificuldade do Medline, gente, que o Medline é uma plataforma paga e é uma plataforma cara de ter acesso, né? Eu falo isso que, por exemplo, assim, onde nós temos acesso no Brasil, e me corrigem aí, vocês público também, se eu estiver errado. As universidades públicas, todas elas têm acesso à plataforma Medline, porque o governo oferece isso, porque é caro para uma universidade assinar. As universidades particulares, nem todas elas têm, porque é a plataforma mais cara de ser assinado e é muito dinheiro para assinar. Quando a universidade ela tem programas, pelo menos 3 programas, Léo, nota... Tem uma regra aí, programa nota 5. Um programa nota 5 abre. Aí o governo dá o direito dessa universidade particular a ter o Medline lá dentro também, né? E outras bases de dados também, não só o Medline. Mas ela é cara. Então, se você não tiver dentro de um computador ou um login de uma universidade pública, aqui no Brasil,
você tem que ter acesso de alguma forma, que não tem como assinar individual, né, Léo? Quem assina são as bibliotecas. Mas o PubMed te atende, que a gente tem que lembrar que o PubMed, praticamente o principal motor do PubMed é o Medline. 90% do PubMed é o Medline. Mas só fica esperto que o PubMed tem coisas a mais. E algumas delas estão em fase ainda de ter aprovação e que pode ser retirado a qualquer momento daqueles 10, 5% que não são Medline, né? Mas é que acabam indexando primeiro no PubMed e depois, com o processo de conferência, isso pode ser alterado com o passar do tempo. Então, assim, o PubMed é muito bom de ser utilizado. Só fique esperto que cheque se também a revista ela é Medline. Eu acho que se a gente quer que a pesquisa no Brasil cresça, esse deveria ser o alvo de todo aluno de mestrado, doutorado, Lu. Eu acho assim, olha, não quer errar, não quer fazer feio, passar vergonha, porque a pior coisa depois de você publicar é depois você botar um negócio no currículo que você vai ter que tirar depois. Entendeu? Ruim, né? Você vai ter vergonha daquilo. Eu tenho essa pergunta direta. Você vai colocar no currículo? Eu participo de um grupo de WhatsApp de médicos, teoricamente baseados em evidências, e veio essa pergunta. E aí, eu boto, e meu orientador me forçou a publicar, a gente publicou na Predatória. Eu falei, olha, eu contrato pessoas. Se tiver um paper na Predatória, eu não contrato. Ah, mas foi no passado. Eu falei, então apaga do seu currículo. Eu sempre brinco assim, ó, o meu currículo, eu já pensei várias vezes em apagar. Eu tenho meus papers lá de iniciação científica do meu TCC. Ô, gente, eu confesso que eu olho pro paper e falo assim, meu Deus, que vergonha, o paper... Gente, eu já achei erros no paper. Então, não é assim. Foi o primeirinho que mudou tanta coisa, análise estatística, mas eu nunca tirei. É revista nacional, revista pequena, eu nunca tirei. E lá no meu doutorado, só que eu quis lembrar disso. Eu fui convidada para escrever um paper. Foi, né, que é contraditório que eu falei assim, você é pequenininho e fui convidada. Mas o paper que eu fui convidada, eles não me convidaram assim, submete um artigo seu. Eles falam assim, olha, você acabou de publicar uma análise sobre mediation análise, eu queria que você fizesse tipo um historialzinho, um paper pequenininho explicando o que é isso. É uma revista indexada em lugar nenhum, é uma revista super local de outro país, mas eu deixo lá, porque foi um convite que surgiu por causa dos meus outros artigos, e ele não pediu uma ciência minha, é como se fosse uma opinião. Uma carta ao editor, alguma coisa assim. Então, isso mostrou que, mesmo pequenininha naquela época, os meus papers impactaram de alguém que queria ouvir a minha opinião. E isso é publicado, mas não é considerado um artigo científico. É considerado opinião do autor. Ele não serve como artigo científico. E tudo bem. Mas eu acho que você está sendo um pouco modesta. E você realmente era uma pesquisadora júnior na época, mas você tinha acabado de publicar um artigo na BMJ. Entendeu? Então, assim, o convite veio e logo depois você veio publicando em revistas grandes. Então, assim, o volume seu era de revista júnior, mas a qualidade era de revista sênior, né? Então assim, mas eu quis mencionar do que deixar e tirar do currículo, porque eu fico pensando assim, hoje, se você olha meus artigos, são todos revisados por pares. Mas lá no início da carreira, eu não tenho vergonha de mostrar em revistas pequenas, alguns convidados. Não tem problema isso. Mas o que tem que olhar, assim, se a pessoa só publicou em Predatória, aí você julga assim, será que eu quero contratar uma pessoa que não sabe escolher a revista, que não sabe escolher para onde mandar o artigo, que não consegue publicar numa revista que é indexada? Então, é nesse ponto que o Léo quis dizer do julgamento de ter esses artigos no seu currículo no momento de contratação ou no momento de concurso público, né, Léo? Deixa eu me arrumar aqui para não ficar nenhuma dúvida. Publicar em revistas locais ou pequenas é uma coisa, outra coisa é publicar em Predatória. Entendeu? Então, vamos falar sobre isso, Léo. Que aí muita gente pergunta assim, professora, que é sedutora, Predatória, porque é uma revista internacional e é melhor publicar numa revista internacional do que uma nacional? A gente já sabe que não. Eu fiz até uma enquete, graças a Deus, a maioria das pessoas falaram que não, mas é legal a gente falar sobre isso. Quando publicar numa revista internacional, né, Léo? E quando publicar numa revista nacional? Tem hora, gente, que a gente tem um artigo tão bom nas mãos que a gente acha que talvez uma revista internacional queira esse artigo. Mas se você vê que ela vai acrescentar muito mais se ela ficar numa revista nacional para divulgação, implementação desse artigo, a gente acaba escolhendo como autores a revista nacional. Fala um pouquinho sobre isso na sua visão como editor, Léo, de escolha do nacional e internacional. Eu acho que quanto ao paper, ele tem uma característica local, ele vai ter uma tendência, ele vai ter muita dificuldade de ser publicado numa revista internacional. Quando eu falo
Ela não precisa, por exemplo, o Brazilian Journal of Physical Therapy, ele chama Brazilian, mas ele não é local mais. Igual eu brinquei com você hoje antes de começar a live. O British Medical Journal, teoricamente, é local, porque ele é britânico. New England Journal of Medicine, né? É uma revista local. Que mas começou local, né, Léo? O BMJ não está preocupado em publicar coisas só da Inglaterra, assim como o Brazilian Journal não. Então, eu já dei esse exemplo. Quando alguém me fala perfil do fisioterapeuta da cidade de Mossoró e manda para o Brazilian Journal, ele não está entendendo onde o Brazilian Journal está. Entendeu? A gente não vai publicar o paper dele porque não há interesse editorial da revista de ficar dando ênfase em questões locais. Quando a revista nasceu, ela só fazia isso. Ela acabou, ela mudou o papel dela. É como se fosse uma criança e ela vai crescendo. Cabe aos autores identificarem isso. Quando você tem uma implicância local, deixa eu dar um exemplo meu que não é muito longo, Lu. Nós fizemos a confiabilidade da escala Pedro em alemão. Ninguém lembra muito dessa história. Nós tivemos acho que 29 rejeições. 29 rejeições. O paper era lindo, ninguém queria. Porque o cara falou, bicho, por que eu vou publicar a confiabilidade da escala Pedro? Para quem não sabe, a escala Pedro é uma escala de risco de viés, né, de ensaios clínicos, em alemão. E a gente achou que ia querer. Nós publicamos numa revista local alemã que também não é indexada no Medline. Isso tem, sei lá, menos de 5 anos. Aí, quando a gente mandou para a revista alemão, o cara falou assim, beleza, só que eu quero em alemão, tá? Eu não quero em inglês. Aí a gente tinha um coautor alemão, ele falou, cara, tudo bem se eu traduzir tudo? Eu falei, cara, tudo bem, porque nós não sabemos o que vai estar escrito aí. Entendeu? E o cara era nosso coautor, ele traduziu de cima e embaixo, e eu brinco com todo mundo que eu já publiquei em alemão, mas eu não faço a menor ideia do que está escrito lá mais. Na época que eu fiz, estava em inglês, entendeu? Então, não, e assim, Léo, completando essa história, e não deixou de ser uma ciência importante, porque para as pessoas que usam a escala, né, para a pessoa que fala alemão, é importante saber que essa escala está validada na língua deles também. E mais, internacionalmente pensando, não importa a revista que ela esteja, internacionalmente pensando, as pessoas quando forem usar a escala Pedro e fala que é uma escala que está validada em várias línguas, é importante saber quantas línguas foram validadas e que existe um paper científico que você consegue checar a qualidade dessa validação, não importa onde ele esteja publicado. Então, pensando em ciência, tudo bem nesse caso da escolha. A ciência continua sendo muito válida de estar publicada, independente se for uma revista local escrito em alemão, né? E há necessidades locais, né, Lu? Assim, quando eu cheguei no Brasil, a revista Fisioterapia em Movimento, que é da PUC do Paraná, é uma revista científica, eles me pediram para escrever um manual da escala Pedro em português. A Silva Shiva que fez. A gente foi revisado por pares. Ele falou, não é garantia de publicação, mas a gente queria em português. O que é, para que serve um manual, tela? Era um manualzinho. Para ajudar as pessoas daqui do país. Isso serviu de material didático para diversas universidades que até hoje usam isso. Eu uso ele nas minhas aulas até hoje. Então assim, não tem que ter vergonha disso. Disso não. Entendeu? Exato. Publicar na Fisioterapia em Movimento é um ótimo local se o seu repercussão está ali. Claro, claro. Se você tem um puta estudo de fisioterapia e você vai publicar ele na PEN, por que você vai publicar na Fisioterapia em Movimento? Me desculpe a Fisioterapia em Movimento, eu não vou fazer isso. Mas aí começa a escolha da revista, né, Léo? No processo de escolha de revista. E aí várias coisas influenciam como escolher a revista, né? E aí você vai escolhendo a revista por qualidade delas, né, Léo? E um dos critérios de qualidade é o fator de impacto. Eu não sei se todo mundo sabe o que significa fator de impacto. Você quer definir, Léo? Pode ser. O fator de impacto é uma medida muito discutível hoje em dia, mas é a que tem, tá? Então sempre tem que lembrar isso, pode mudar tudo. Mas a gente entende que um artigo científico ele é útil para a comunidade científica. Olha que doideira. Você tem que olhar duas métricas. Ele está ajudando as pessoas ou ele está ajudando a ciência? Como é que eu sei que ele está ajudando as pessoas? O número de downloads é uma dessas, repercussão na mídia, repercussões em blogs e por aí vai. Como é que eu sei que ele está ajudando a ciência? Ele está sendo citado. Eu olho a citação.
Eu olho a citação. Então, o fator de impacto, basicamente, o número que aparece ali, o que ele representa bem simples, é o número médio de citações por artigo nos últimos 2 anos. Então, o Brazilian Journal é 3,37. Significa que Ou cada seja, artigo, nos últimos 2 anos, recebeu 3,37 citações. Não quer dizer que cada um tem 3,37. Pode ter com 0 e pode ter um com 50. Mas isso, é um cálculo que soma todas as citações dividido pelo número de artigos publicados naquela revista no período de 2 anos. Isso. E tem um fator de impacto de 5 anos também. Existe um monte de coisa que pode influenciar isso e o fator de impacto vem mudando as suas métricas para tentar ficar mais justo. Esse ano mudou o cálculo. E um monte de revista tomou um tombão e a nossa subiu. A gente não sabe se a gente continua lá em cima, se a gente vai cair. Se a gente cair, vai cair pouco. A gente que eu falo é porque eu ainda acho que o Brazilian Journal é meu, né? Mas é entender o jogo, entendeu? Então, assim, o que eu sugiro para as pessoas? Já respondendo a pergunta do físio Gustavo Guilherme aqui, ó. Se a revista tiver algum fator de impacto, eu acho já que é legal. ser algum crivo. Entendeu? Ela é Medline com fator de impacto, ela já é diferente. Ela já está acima da média do mundo. Ao E contrário, tem várias que não são, né, gente? A maioria não tem Medline. Ela não tem essas duas coisas juntas, tá? Mas olha só para reforçar o que você falou, as que não têm fator de impacto, só para vocês entenderem por que a gente está falando que talvez elas são inferiores do que outras. Porque parece que aquelas revistas, os artigos que estão sendo publicados ali não estão sendo citados para gerar novos conhecimentos, novas pesquisas. Então, assim, acaba a gente querendo escolher revistas nas quais a gente consegue, pelo menos, ter um volume de citação superior àquelas que não têm. Então, parece que as revistas que são mais citadas parecem publicar artigos de melhor qualidade e, por ser de melhor qualidade, eles são mais citados por outros pesquisadores, né? Por isso que a gente acaba, né, usando o critério fator de impacto. E o rio corre para o mar. Quanto mais seu fator de impacto sobe, melhor paper chega e mais sobe. Então, eu fico imaginando o New England Journal of Medicine, a Lancet, está agora publicando esses ensaios clínicos de vacina, de cloroquina e tudo. Imagina o volume de citação que um paper desse recebe, entendeu? E aí o negócio vai chegando num negócio inalcançável. Entendeu? A progressão ela é meio geométrica, ela vai subindo e você não pega mais, entendeu? Então, quem é grande, quem é médio, quem é pequeno, entendeu? Deixa eu responder essa pergunta do Gustavo, que ele está incomodado. O que é um fator de impacto bom? Quando você vai no site de fator de impacto, que chama JCR, Journal Citation Reports, você tem que olhar o ranking da revista por fator de impacto. Porque cada área tem um fator de impacto médio. Exato. Então, por exemplo, a dinâmica de citação é diferente. Então, por exemplo, quando você fala assim, revista de vacina, ou revista de doenças infecciosas, tuberculose, pneumonia, gripes e tal, paper toda hora publicando. E como tem muito paper, tem muita citação, tem muita troca de citação. Então, as melhores revistas capturam mais e sobem mais. Então, assim, você não pode comparar o New England Journal of Medicine, que é medicina geral, com o Journal of Physiotherapy da fisioterapia, que é fator de impacto 7, que é o maior da nossa área. Dentro da reabilitação, a melhor que tem é a Journal of Physiotherapy disparada, é a número 1 do planeta. Então, quando você publica lá dentro do seu mundo, você está literalmente no top, do top, do top, do top. Então, como saber se o fator de impacto da revista é boa? Veja o ranking da área que ela pertence. Entendeu? Então, você pega farmacologia. Teve uma vez que eu li um paper desse. Todo mundo elogiando a revista e tal. Tinha 216, a revista era 150. Sabe, assim, eu não estou falando que ela é ruim, mas ela tem em 216, ela está na posição 150. Se ela tivesse na posição 15, eu ia falar, porra, 15 é bom de 250. Dá um exemplo assim, a brasileira agora tem que posição, Léo? Ela subiu para danar, né, Léo? Hã? 5. 5. Olha, gente, 5. Com revistas na listas como Jospit, como Physical Therapy, com várias revistas de reabilitação. Então, olha só, igual o Gustavo perguntou assim, dentro da categoria, ou seja, dentro da área que é reabilitação, se for o caso de nós, fisioterapeutas, você vai olhar qual que é o ranking daquela revista que você está querendo submeter. Se for já um médico, olha o ranking da área da medicina, né? Porque, igual o Léo falou, as revistas de medicina têm uma visibilidade maior.
E aí vem sempre o questionamento, que depois eu vou trazer para as perguntas dos qualis aqui. Ah, então quer dizer que eu sou físio, eu devia publicar na revista só de físio e não publicar na revista de medicina, por exemplo? E aí é onde eu critico o qualis, né? Daqui a pouco a gente chega nessa parte. Na minha visão, que eu aprendi quando eu estava fora do país, é que você tem que atingir um fator de impacto maior e uma visibilidade maior. Eu penso assim, se a minha pesquisa é sobre físio, eficácia de um tratamento de físio, e eu consigo publicar numa revista médica, é porque os revisores daquela revista médica achou interessante aquele resultado ser publicado por uma comunidade médica, uma comunidade maior do que a comunidade só de físio, para aquele conhecimento ser divulgado numa escala bem maior e acima do mundinho só de físio. Perfeito. Então, assim, isso é prêmio para nós, pesquisadores de áreas menores, publicar em revistas de áreas mais abertas que aumenta a visibilidade do seu artigo. Uhum. Ô Lu, eu tô até abrindo aqui uma coisa que eu tô querendo dar um exemplo muito bom que você deu. É o alvo, quem que você quer que leia a revista, entendeu? Qual que é a sua pegada? Eu vou dar um exemplo bobo aqui agora, acabei de abrir aqui. Porque agora eu vi que o meu exemplo não vai ser dos melhores, mas eu vou dar um exemplo. Esse ano, a Lu orientou uma aluna de doutorado e publicou na revista PEN, tá? A PEN até era 5 e pouco, agora ela está 6,96. E eu publiquei o doutorado do Ronaldo na Journal of Physiotherapy, que era 5 e agora é 7. Então ela praticamente empatou. Da minha carreira, cara, eu tenho hora que eu preferia publicar na PEN do que na Journal of Physiotherapy. Por quê? Porque ela não só tem um fator de impacto animal, ela também tem um respeito, uma história quase secular de melhor revista de dor do mundo. E aí o meu leitor não será mais só fisioterapeuta, ela será por neurocientistas, médicos intervencionistas de dor e por aí vai, entendeu? Então, assim, é importante a gente... eu estou super feliz agora esse ano, a gente está numa levada boa, né, Lu? Nós publicamos 2 artigos na Journal of Clinical Epidemiology. O fator de impacto, sei lá, é 5, 6 também. Mas a de epidemiologia não tem melhor também. Entendeu? Então, e é uma revista de escopo muito aberto. Qualquer área da saúde publica lá. Então a sua visibilidade é maior. Eu só comentar uma frase que a gente já escutou, né, Léo? A gente vai num congresso que vai até ter esse ano, o Low Back Pain Forum, que é sobre pesquisa clínica de dor lombar. E é uma mistura de qualquer profissão. Ninguém olha a sua profissão. Se você é cirurgião, se você é médico, se você é fisioterapeuta, o que importa é a ciência clínica na área de dor lombar. E aí, um dos caras que a gente super respeita, que é o Martin Underwood, talvez vocês já ouviram falar sobre ele, que ele publica pra danar. Ele um dia chegou pra gente assim, cara, que pesquisa legal, que a gente tava num pôster, né? Onde você não vai publicar isso, Léo? Tá publicado numa revista de físio, uma coisa assim. E ele falou assim, cara, que ele é médico. Ele falou assim, eu não leio revista de físio, eu só leio revista médica. Me deu um trem assim, eu falei assim, poxa, então você não leu nossos artigos, né? E depois disso, chocalhou eu, o Léo, e falou assim, a gente tem que tentar em revistas médicas também, tipo Spine, European Spinal Journal, do que só de físio. Não que é pejorativo, mas porque a gente quer que uma comunidade maior tenha acesso aos nossos dados. Mais eu do que você, né, Lu? Porque você sempre publicou em revistas mais genéricas, né? E aí, naquela hora, eu falei, cara, eu era o rei da revista da fisioterapia e eu estava vendo que a minha leitura, a minha capacidade de atingir as pessoas estava limitada. Então, eu comecei a mirar. A gente começou a publicar no British Journal of Sports Medicine, que é de impacto 13. A gente foi para outro patamar, fazendo a mesma coisa, entendeu? Talvez a gente só estava acostumado a mandar na físio, porque a gente sabe que lá o cara gosta e lá a gente publica. E aí, Léo, eu sei que vai fugir um pouco, mas a gente tem que falar isso agora, já que a gente está falando de impacto da revista. Que aqui no Brasil tem um negócio que chama Qualis. E o Qualis, as pessoas acabam escolhendo onde publicar o artigo baseado no Qualis. E o Qualis não é uma métrica para avaliar a qualidade metodológica de um artigo ou de uma revista. O Qualis é uma forma de avaliar a qualidade metodológica. Talvez você consiga definir melhor do que eu, né? Mas ele foi feito para ajudar a avaliar a qualidade de um programa científico, né? De um programa de mestrado, de doutorado, dos artigos que são publicados lá. Porque o Qualis ele é específico da área da qual você está inserido de linha de pesquisa aqui no Brasil. Então, eu vou pedir o Léo para definir isso daqui a pouco, mas só para dar um exemplo assim,
como a gente tem o Qualis A, por exemplo. Então, se você publica numa revista de fator de impacto 3 na área da fisioterapia, que é um bom fator de impacto na fisioterapia, por exemplo, na JOSPT, e você publica um paper na BMJ, que tem fator de impacto, sei lá quanto hoje, 27, você ganha o mesmo Qualis na CAPES. E você não tem nenhum prêmio a mais de ter publicado numa revista de um fator de impacto tão alto assim. Por quê? Para a área, eles estão julgando o que aquilo representa para a área da fisioterapia e não em relação à qualidade da revista em si, pensando no seu currículo como pesquisador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até com sua visão de coordenador de curso. Vamos lá. Porque o povo confunde muito esses dois critérios de qualidade. Vamos ser bem assim, claro. Qualis não é ranking de revista, ponto. Isso é a CAPES que fala, não somos nós. Ah, mas o meu professor fala, o meu coordenador fala, então está precisando voltar lá e dar uma estudada. A CAPES fala com todas as letras. Qualis não pode ser utilizado em concurso público. Ah, mas todo mundo usa, mas não deveria usar. Tá errado, O Qualis, ele é uma forma de pontuar artigos científicos para mensurar a performance de programas de mestrado e doutorado no Brasil. Isso, é a frase que eu não consegui falar. Isso. Então, então você vai somar pontinho e quem tiver mais pontinho ganha o jogo. E não é só isso, não, mudou muito, tá? O Qualis, antigamente, ele era por área. O Qualis não é mais por área. Então, o Qualis vem melhorando. O Qualis vai estar pegando uma cara de mundo agora. Então, mas ainda assim, a injustiça que a Lu falou, ela persiste. Por que ela faz? O Qualis agora é dado pelo ranking dentro da área, entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma revista de fisioterapia que está no quartil 1, ou seja, na ponta, ele vai estar no Qualis A1. Se ele estiver no quartil 2, no A2 e assim por diante. Tem 8 níveis de quartil. Mas ainda assim, publicar no New England Journal of Medicine e publicar na Journal of Physiotherapy te dá o mesmo resultado, entendeu? O que causa algum constrangimento. Igual eu falo, um pesquisador que publica na Lancet, ele precisava ganhar 1.500 pontos, mas ele ganha só 100, entendeu? Mas o pesquisador não deve pensar nisso. Ele não deve pensar nisso. O pesquisador tem que pensar em publicar na melhor revista que ele tem e o programa conta os pontos dele. Mas eu sei que tem gente da pós-graduação aqui, eu sou coordenador. O que eu falo dentro do meu programa? Minha esposa está aqui, mas pode perguntar para qualquer professor do meu programa. Eu falo, não preocupa com Qualis. Principalmente se você publicar muito. Se você publica pouco, talvez você vai ter que ser estratégico para jogar o jogo do Qualis, principalmente no início da carreira. Então, eu odeio falar essa frase, mas eu não vou ser hipócrita. Então, quando eu cheguei no Brasil e eu assumi a Unicid, eu falei, eu não posso errar. Eu falei, quais revistas vão me dar mais ponto? Essa e essa. Eu fui lá e, pum, arregacei. Eu só publicava na 1. Quando passou os 7, 8 anos, aconteceu isso aí que você contou para todo mundo. O Martin Underwood falou assim, por que você só publica em físio, velho? E ele me perguntou outra coisa. Ele falou assim, você não tem rejeição, não? Eu falei, não, cara, eu publico... Eu mando meus ensaios clínicos para as revistas de físio, passa tudo de primeira. Ele é revisado, mas passa. Aí ele fala, será que você não está tentando leve, não? Você não podia esticar. E foi aí que a gente começou a ir em revista mais alta, né, Léo? Eu voltei pro Brasil passando mal, entendeu? Eu voltei pro Brasil e falei, caralho, eu virei refém da porra do Qualis, entendeu? E aí eu desloquei. Aí o primeiro paper que veio na minha frente foi o da Alessandra, que a gente mandou pro BMJ tomando pau, mandamos pro British Journal of Sports Medicine, passou. E hoje em dia a gente não tem como alvo mais as revistas de fisioterapia, apesar delas ser as queridinhas do Qualis da nossa área. Então, assim, Então, assim, eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado de não ser refém de uma métrica que não foi feita para as pessoas. O Qualis não foi feita para indivíduos. O Qualis foi feito para programas. Se você publicar... Atenção, porque agora o Qualis novo... É importante só para a gente tentar fechar esse assunto de Qualis. O Qualis novo tem uma correlação grande com o fator de impacto agora. Ele mudou muito, virou Qualis único, ele virou uma coisa mais próxima do planeta Terra. Uhum. Isso significa que se você publicar em revista de fator de impacto alto na sua área, automaticamente o seu Qualis será alto. Entendeu? Mas eu acho que as pessoas deveriam abandonar a métrica Qualis na tomada de decisão de publicação dos seus artigos, porque isso é uma jabuticaba, só tem no Brasil.
Exato. E só para completar, né, Léo? Geralmente o Qualis, alguém escreveu aí para mim assim, o Qualis mudou. Alguém sabe isso? Porque o Qualis ele é dado depois que fecha a avaliação das pós-graduação, porque aí vai fazer um ranking das revistas que foram publicadas e dali vai colocar essas revistas e percentis para dar o Qualis novo daquela avaliação. Então, se você julgou o Qualis antigo, você tem a chance dele mudar no processo de avaliação, né, Léo? Eu já enviei o meu coleta CAPES dos 4 E a anos, gente nós não não sabe qual sabemos é o os Qualis Qualis ainda. Que agora isso é que eles vão montar. Então, assim, é uma puta de uma burrada de desconhecimento o cara achar que o Qualis em 2017 será o Qualis em 2021. Não será. Porque o Qualis, eu posso até procurar rápido aqui na CAPES, mas se eu não estou enganado, em setembro vai sair o Qualis. A gente tem o que a gente chama de Qualis referência. Qual que seria se a eleição fosse hoje, qual seria o Qualis? Mas o fator de... gente, aqui, ó, o fator de impacto da Physical Therapy caiu e o nosso subiu. Então, quem publicou na Physical Therapy, ao invés de publicar no Brazilian Journal Physical Therapy, perdeu o ponto no Qualis. Olha que doideira isso. E a ideia do Qualis vir depois, olha que doideira, é exatamente para você não usar o Qualis. Para você usar o fator de impacto da revista. Então, assim, de novo, por que o Qualis é a posteriori? Que muita gente não entende. Depois de 11 anos coordenando, eu entendi, tá, Lu? Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. É exatamente para ele não ser o norteador. Entendeu? Porque pode ser que você publique numa revista que hoje é 2 e daqui a 4 anos ela é 6. Então ela sai do B1 e ela vai para o A1, entendeu? Então, assim, o que você tem que fazer? Faça a melhor pesquisa que você tem, publique na melhor revista que você consegue, respeitando a área de atuação. Aqui no Brasil tem isso. Eu não posso publicar coisas que fogem do escopo do meu programa de pós-graduação. Eu não posso fazer um paper de direito. Se eu fizer, eu não posso declarar. Entendeu? Acho que aí isso é um papo para outro momento, mas é por isso. Isso. E aí alguém perguntou se não, ele é para quem? Já falou antes, para ajudar a avaliar os programas de pós-graduação. Isso, né? só. Só. Ele foi feito para avaliar programa, né? E não para avaliar pessoas, pesquisadores, revistas, etc. Tá? Gente, já deu 1 hora. E eu tô com medo do Instagram cair. Mas eu vou confiar, igual semana passada, que não vai cair. Eu tinha mais um monte de coisa para falar aqui para vocês. Mas vamos só finalizar, Léo. Só assim rapidinho assim. Então, como escolher uma revista, Léo? Só para ajudar, já que o tópico é esse. Assim, nós já falamos de qualidade da revista, nós já separamos as revistas que são indexadas, que não são. Já falamos sobre PubMed, Medline. Então, como escolher a revista para vocês publicarem o artigo? Tá, rápido, assim, ó. Quem que você quer que leia o artigo? Acho que essa é a primeira pergunta. Você quer que é um epidemiologista? Por exemplo, né, Lu? Eu faço muitas pesquisas de metodologia científica. Várias. Elas não são direcionadas para profissionais de saúde. Então, não adianta eu publicar... Se cair, eu volto, tá? Que já deu 1 hora, pra você saber. Não é para publicar numa revista clínica. Eu fiz numa revista básica, eu fiz pesquisa básica, você talvez não vai conseguir publicar numa revista clínica e vice-versa. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Público-alvo. Não erre o público-alvo. Veja onde artigos parecidos com o seu estão publicados. Isso é o famoso chamado escopo da revista. Isso. Não erre isso. A neurológica perguntou aqui, ó, tem público experimental muito mais do que clínica. Pelo contrário, é muito mais difícil publicar clínica na PEN do que experimental. Dica para vocês, a revista, quando vocês entrarem na revista e falassem sobre o jornal, lá vai ter o escopo da revista. Leia o que eles têm interesse de publicar. Geralmente tem um texto do que eles gostam, do que a revista publica. Então, toda revista tem esse texto. Vá lá e procura achar essa informação. Uma vez encontrado o escopo, aí eu acho que é bom jogar o jogo. Tenta ir nas revistas de fator de impacto maior. Mas aí você também tem que ter uma coisa que muitas pessoas não têm. São 2 coisas. Experiência e humildade. É você saber se o seu paper consegue chegar lá, para você não ficar se frustrando. Então, se eu faço um artigo científico de manipulação vertebral versus manipulação vertebral e eu tentar mandar para o New England Journal of Medicine, a única coisa que eu vou perder é tempo. Entendeu? Ela não tem interesse nesse paper. Então você tem que ter uma noção de onde começar, né, Léo? Qual que é o teto disso? E arriscar algumas tetos maiores e vir baixando e ver o que acontece, entendeu? Infelizmente, isso só vem com experiência, né, Léo?
com experiência de submissão e rejeição. Então, para fechar essa dica do Léo, converse com algum pesquisador da sua área, do seu artigo, para ele te ajudar a fazer uma lista. E a sugestão que a gente faz, não escolha uma revista, faz uma lista. Eu vou dessa, depois vou dessa, e põe por que você está descendo a lista abaixo. Você já tem um plano de submissão. Porque acontece de ser publicado na primeira revista da lista, mas para a gente não fazer o mesmo erro que o Léo fazia, de tentar na revista que já é a carinha e não tentar um nível um pouquinho mais alto. Começa um nível um pouquinho mais alto. Para você, quem sabe que você consegue ficar lá, né, Léo? E depois, assim, não, esse aqui eu dei um chute mais alto, mas aqui já é mais seguro de ficar, né? Para você ser, ter mais chances. Acho que a gente conversou sobre isso na live passada. Pode ser que uma grande revista, ela pode revisar o paper para você e te dar muitos insights bons para debaixo. Eu contei, sim, em alguma live com você, de um paper da Juliana, que eu orientei com o Richard, que ela tomou 4 revisões na PEN e tomou pau no final. Foi a live sobre editor, para quem quiser ver. E esse paper, eu mandei para o European Journal of Pain e ele passou praticamente direto. Ela falou, não foi fácil. Eu falei, não foi fácil, Ju. Porque a PEN deu tanta sugestão boa, o texto estava tão cravado. E nós fizemos que passou. Um outro exemplo que eu tenho é o do Rodrigo Riso, de hipnose para dor lombar. A gente mandou para a PEN, tomamos pau e mandamos para o Journal of Pain. Teve uma revisão suave, passou. Por quê? Porque ela já passou. Então, uma revisão por pares, tem gente que toma rejeição e apaga o e-mail e manda para a próxima. Isso é de uma burrada, de uma falta de humildade. Não faça isso. Porque tem gente que tem preguiça, né? De voltar. Eu vou ter que voltar a mexer naquele artigo. Que preguiça, gente. Não tenha preguiça. Faz parte do jogo. Alguém corrigiu o seu artigo para você. Olha que bênção. Você recebeu comentários, igual a Cibele falou. Ela foi rejeitada, mas veio ótimas sugestões que tenho certeza que o artigo dela ficou melhor. Então, assim, escute, né, o que vocês receberam de feedback. E o mínimo que eu ia sugerir para quem está no mestrado, doutorado, é tentar coisas de midline para cima, entendeu? Se você vê que a sua vida virou uma catástrofe e não está dando, aí você vai baixando o nível. Por exemplo, essa da Pedro, que eu contei que eu fui para uma revista local. Mas eu tenho um outro exemplo lindo, Lu. Eu tenho um paper da Naira Rabelo, que eu ajudei no mestrado dela, que acho que nós tomamos mais de 15 rejeições e publicamos na Gait and Posture. Por quê? Porque a gente tinha absoluta confiança que a ciência era boa, mas a gente não estava achando a casa daquele paper. Que acontece muitas vezes. Então aí você vai na tentativa e erro. Dava muita dó da Naira na época. E hoje ela é tudo orgulhosa. Fala, cara, quem vê aquele paper na Gait and Posture fala assim, caralho, né? Os caras são foda. Foda nada. Nós tomamos acho que 10 ou 12 ou 15 pau naquilo ali. É do jogo. E que faz parte do processo. E para quem não viu isso, a gente deu uma live muito legal, que a gente falou todo desse processo de revisão, de editorial, que completa muito o assunto de hoje, né, Léo? E aí, quem não viu também, assim, eu tenho um IGTV que eu postei já tem uns 2 meses, sei lá, sobre a Jane. Para quem não está perdido totalmente como buscar as revistas, fazer um pouco dessa lista, tem um site que chama Journal Journal Author Name Estimator, que é Jane no final, né? E que ele te ajuda a brincar um pouco de você jogar pedaços do seu artigo. Você pode jogar o resumo, o título. Ele te ajuda a te mostrar as revistas que têm artigos publicados naquela área e você encontrar esses artigos para você te ajudar a ver que revista que publicou aquele assunto. É um caminho para te ajudar a pensar, já que se você está tão perdido, para onde submeter. Ô, Lu, por que eu não me perdi aqui? É melhor você publicar numa revista pequena do que não publicar. É dever ético do cientista publicar os seus achados. Se quem quiser ir na convenção de Helsinki, vai estar escrito lá que se você não publicar, você cometeu uma infração ética, sim. Porque voluntários emprestaram o corpo deles para vocês, vocês fizeram experimento, gastaram dinheiro, muitas vezes dinheiro público, e não publicaram. Então é melhor, e o viés de publicação é a maior desgraça que existe. Porque às vezes nós já sabemos a resposta para uma determinada pergunta e ninguém usou. Então, assim, e aí eu vou voltar uma pergunta que a Cibele fez aqui atrás, aqui, ela falou assim, e TCCs? Né? Vale a pena publicar numa revista nacional que não é indexada no PubMed? Vale, se você acha que tem uma pesquisa boa, que fez bonitinha, pequenininha,
procura alguma revista que cabe isso. Talvez não indexado no PubMed, mas era indexado, igual a gente falou no início da live, no Cielo, no Lilacs. Era indexado em bancos de dados menores. Mas tem uma certa indexação, uma certa divulgação desse material. Então, vale a pena tentar, assim, do que engavetar um TCC que teve coleta de dados, aprovação do comitê de ética, que houve realmente uma pesquisa legal ali que vale a pena ser publicada. O Felipe tocou num assunto muito legal, cara, porque essa talvez é a formiguinha que precisa picar o aluno para ele pegar gosto pela prática científica. Então, publicar um artigo numa revista legal, que eu estou falando uma local, que publica, que é para isso, vai dar o estímulo que o cara precisa. E se alguém falar que volume não é necessário, isso é uma mentira no início da carreira. Volume é importante no início de carreira. Volume não é importante no estágio em que a Lucila está, em que eu estou, e assim por diante. Agora, eu publicar mais 1, ou 10, ou 15 artigos não vai mudar de forma determinante a minha carreira. Eu tenho que mostrar constância no nível mais alto. Agora, é melhor publicar menos, mas melhor. Mas até alguns anos atrás, publicar muito é importante para mim. Exato. Eu já contei na live passada sobre estudar no exterior. Quando eu consegui minha bolsa, o que influenciou foram meus papers que eu tinha ali em revistas locais brasileiras, mas que mostrou assim, tudo bem, a revista era pequena, eram 30 sujeitos, era uma pesquisa simples, mas que foi a formiguinha da minha primeira experiência, numa pesquisa que eu fiz e que eu completei ela. Eu fiz a pesquisa e divulguei, que é a publicação. E isso contou, igual o Léo falou, lá no início, tudo bem. Agora, comigo já com, sei lá, quantos anos de carreira, já não é legal eu sair fazendo um monte de artiguinho de 30 sujeitos só para sair publicando em qualquer lugar. Eu já tenho que cada vez mais almejar qualidade, impacto, grandeza, porque é o que me diferencia de outros pesquisadores no estágio que eu estou. Exato, é isso. Ô, Lu, assim, só para terminar, assim, ó, por exemplo, eu gosto muito de usar essa frase. Tem gente que fala assim, nossa, eu mandei meu currículo lá para o Unicid, o Léo falou que eu não sirvo. Porque eu não publico muito. Eu falo, cara, como é que eu vou contratar um orientador que publicou 5 papers na carreira? Não há evidência que ele sabe publicar bem. E isso é exigido da minha parte. Então, eu como empregador, eu não sou mais, né? Eu sendo coordenador de um programa, eu tenho que contratar pessoas que eu tenho total confiança que consigam pegar um aluno e levar do início ao fim. E o fim é a produção intelectual. Então, é do jogo. Isso eu sinto muito, mas é por aí mesmo, entendeu? O jogo é duro. E só para finalizar esse assunto, né, que eu estou ouvindo aqui a Carly e a Jéssica que falou assim, é um apoio também para os alunos de TCC, uma motivação de fazer algo de melhor qualidade. Porque eu sei que talvez, não dá tempo, é um ano, eu concordo que é um ano, mas eu fico pensando assim, será que não dá para pegar uns 3, 4 colegas, dividir a pesquisa em TCC separados, mas que no final tudo vira um único artigo e tem um volume maior? Isso motiva tanta molecada, assim, é tão gostoso você terminar e falar assim, olha mãe, eu tô na revista, tem a revista debaixo do braço, é um mosquitinho, assim. Eu vi o Felipe ali falando, eu não vou esquecer, né, porque veio a Flávia na minha cabeça. A Flávia foi minha aluna de doutorado e publicou altos artigos em revistas internacionais. Tem uma carreira brilhante como pesquisadora, mas ela foi minha primeira aluna de IC aqui da Unicid. E ela fez um IC que foi um N enorme. A gente coletou, acho que 100 sujeitos. Foi um N de 300 no final, que a gente juntou outros dados de satisfação, de tratamento fisioterápico. Mas o assunto, o volume de dado, de informação, não era tão grande como uma revista internacional. Mas ela treinou a escrita, ela escreveu, ela submeteu, ela passou por revisão por pares. Tudo em uma revista nacional. E quando foi publicado, foi a Mosquitinho que falou assim, eu gostei, eu quero continuar aí, a Flavinha. E depois você virou essa pesquisadora brilhante que é hoje. Então, assim, eu acho que sim, gente. Vocês têm que motivar. Vocês do TCC, não olha muito para cima, né? Vocês estão fazendo uma coisa menor. É o início da vida de vocês. Então, comecem em revistas menores. Faça e tenta publicar para vocês começarem a sentir e aprender com o processo. É isso. Não tenho mais nada a acrescentar. Tem que publicar, sim. Flávia é sensacional. Puxa saco, tô brincando. Claro que ela é sensacional. A gente queria um pouco. Eu puxo o saco mesmo dos meus filhos. Ô, gente, é isso. Olha, hoje foi super generoso. Passamos 15 minutos, estamos aqui falando na cabeça de vocês, 1h15. Agradeço vocês.
Vamos pensar com carinho no nosso almoço da semana que vem para ajudar vocês com mais assuntos sobre pós-graduação, onde a gente pode conversar sobre ajudar vocês a mentorar um pouquinho esses aspectos que não está muito escritos e que não está escrito em vários lugares. Então, um beijo para quem vai voltar a trabalhar, estudar, curtir férias, qualquer coisa. Bom almoço para vocês, porque a gente vai começar agora. Um beijo, pessoal. Até quinta que vem. Tchau, O curso de PBE está aberto. Cara, vocês não podem perder essa chance. Vai lá e escreve. Beijo. Mas é assim, eu vou fazer propaganda, então. É porque muita gente vem perguntar, professora, tem dificuldade de interpretação de artigo, dificuldade de olhar, de analisar um artigo. Então, se aproveita que o curso PBE está aberto, é uma ótima chance de vocês aprenderem um pouquinho sobre isso, tá? Já que para fazer propaganda eu vou fazer direito, né? Então, vai fechar o carrinho agora domingo, né, Léo? Segunda, não sei. Então, não perca a chance para quem quer fazer, né? Para quem tem interesse de fazer. Um beijo, queridos. Que bom, tem gente aí que já fez. Um beijo, então. Obrigado, até semana que vem, pessoal. Valeu. Perdi. Aqui.